Fala pessoal do canal Papo de Gráfica, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos continuar a falar sobre materiais gráficos, tá? E como os dois assuntos que eu pretendo falar hoje são rápidos, nós vamos tentar juntar esses dois assuntos em um capítulo só, para que não fique nem maçante para vocês e nem muito rapidinho também, que não dê, que tenha que ser explorado superficialmente. Beleza? Então nós vamos falar em primeiro lugar sobre folheto, flyer e folder. O que é cada um desses daí? Pô, afinal de contas todos são impressos, geralmente 4x4, e o que diferencia de cada um? Tem várias definições aí que eu ando escutando no mercado, que eu pesquisei em vídeos e tudo, mas para nós da indústria gráfica, o folheto pode ser considerado um flyer? Pode. Geralmente o folheto é aquele que você usa para distribuição em massa, tá? Com um valor agregado um pouco menor, que você não tenha que gastar tanto, ou não tenha que deixar tão assim bonito, né? tão perfeitinho, para que ele chegue no seu cliente e te dê a informação que ele precisa, tá? Então geralmente esses folhetos de dentista, de vende ouro, compra ouro, são basicamente o que a gente costuma dizer que é um folheto. Por quê? Ele pode ser feito de forma mais barata possível, porque o que precisa dele? O impacto. É a hora que você pega ele e você olha, vendo ouro, você tem para vender? Já te passou a mensagem. Aí se te interessar, você vai guardar ou não. Flyer é uma coisa que ele promove sua empresa, mas aí ele tem que ter um gosto um pouco mais refinado, porque ele foi desenvolvido também para levar um impacto e uma presença para o seu cliente. Mas ele também foi feito para ser uma coisa bonita, para que quando a pessoa olhe, você não vai falar sobre uma viagem com folheto, uma cor preto e branco. Entendeu? No folheto você pode usar uma cor, um papel um pouco mais rústico, porque ele é para causar só aquele impacto. No flyer não, no flyer ele é um pouco mais desenvolvido, ele foi para te trazer não só a informação, não só guiar o seu cliente para uma página ou para outras informações para saber a respeito, mas ele foi feito para dizer assim, olha, que coisa legal. Por exemplo, você não vai vender a imagem de um clube preto e branco. Você vai ter que ter a imagem lá da piscina, você vai ter que ter uma imagem da churrasqueira, vai ter que mostrar todo aquele ambiente em volta. Então, um flyer aí cai muito bem, porque, né, uma imagem vale por 1000 palavras. Você não precisa ficar descrevendo tudo. Só de você pôr uma imagem bem bonita, já está resolvido. E o folder geralmente é usado para apresentação. Apresentação da empresa, de um produto mais específico. O folder, ele é utilizado mais para a parte interna, para quando você vai mandar para o cliente, ou você sai para fazer uma prospecção. Geralmente o folder tem dobra, ou uma dobra central, ou 2 dobras cruzadas, tá? Ou a dobra que você determinou para o seu folder, para ele ficar mais bonito e mais apresentável. Então, uma vez definido o que é cada um, nós vamos passar para a arte. Lembra que eu falei que uma imagem vale por 1000 palavras? Então, como nós dissemos no primeiro capítulo, você não vai deixar que isso vá por água abaixo, porque você pediu um arte finalista mais barato, procurou uma imagem mais barata, tudo que fosse mais barato e você quer que seu flyer tenha um impacto bem grande. Então, voltando, a arte é muito importante nesse processo. A primeira impressão é a que fica. Não tem esse ditado? E ele é válido. Tá, então vamos nos preocupar com a arte, com um bom profissional fazendo o seu layout, de acordo com o que você acha que seu público vai gostar. Tá? Então escolha uma boa imagem, que tenha os DPIs altos. Ederson, estou sem grana agora, posso usar uma imagem da internet? Pode, use os melhores recursos que você tiver. Mas até dentro das imagens gratuitas, procure usar a imagem que tiver maior chance de ficar bom. Que quando você converta para os 300 dpi, pode converter? Pode. Ela vai te passar a mensagem. Então, dentro até dos gratuitos, você tem a melhor imagem. Escolha bem as cores, CMYK. Se preocupe com a marca de corte para cortar no lugar certinho aonde você quer que corte. Deixa a área limite, né? Aquelas áreas de segurança. Deixa as áreas de segurança. Deixa a sangria. Faça uma arte limpa, uma arte bonita, que quando a pessoa vê, ela até goste daquilo lá, ela guarde até porque ela gostou. Pode ser que ela nem esteja precisando do seu produto ou do seu comércio, do que você está mostrando para ela. Mas ela vai guardar, é uma arte bonita e eu posso precisar.
Então, acontece muito disso, tá? E aí a gente tem os papéis. O papel, ele pode ir desde daquele sulfite comum, que é o que a gente usa nas impressoras jato de tinta, de tudo, até os papéis melhores. Ah, mas Ederson, eu vou fazer um folheto só avisando o meu novo horário de funcionamento. Pode ser no papel sulfite? Pode. Porque ele só está avisando do seu horário de funcionamento. Pode ser uma cor? Pode. Ah, mas tem que escolher uma gráfica muito legal? Não. Sempre priorize as gráficas que estão em volta do seu negócio. Promova o comércio local. Fortaleça as empresas que estão perto de você. E uma vez você fortalecendo as empresas que estão perto de você, provavelmente elas também vão fortalecer você. Então se preocupem muito com isso também. Então o papel pode ser qualquer um? Pode. Para um flyer pode ser um papel couché, que é o que a gente fala. Um couché 90 gramas, um couché 115 gramas, né? Porque eles são bons para essa função. São papéis bonitos, mais encorpados, né? mais trabalhados, com coat, mas eles são papéis baratos e para função. Ah, e o folder? O folder, na minha opinião, eu escolheria também o papel couché, que é um papel muito legal, mas eu escolheria um papel um pouco mais encorpado. Ou um 150 ou um 170. O 170, dependendo do folder que você vai fazer, eu até nem recomendo. Tá? O papel que eu indico, com certeza, é o 150 gramas. Mas, de repente, você quer fazer um negócio um pouco mais nobre, um pouco mais encorpado, que você sinta essa necessidade de ser um material um pouco mais encorpado, aí sim você escolhe o 170. Tem pessoas que usam alguns folders aí que eu vejo, até no 220 gramas, 250 gramas. Eu acho um excesso de papel. Eu acho que fica muito duro, até se você vai ter a dobra, as dobras não vão ficar legais, pode ser que elas comecem a estourar. Se for no processo digital e tiver uma dobra onde tiver um chapado, ela vai estourar a parte. Então, assim, veja até o processo que você vai fazer para você escolher a arte. Se você vai escolher uma arte no processo digital, ela tem mais probabilidade de estourar as cores quando tem a dobra. Então, procure evitar que tenha a área de impressão aonde você vai fazer a dobra do seu material. Então, até nisso é importante você saber quanto você vai fazer e em que processo você vai saber. Que aí o seu arte finalista vai saber até como ele vai fazer a arte para que não dê um problema depois. Porque depois que foi impresso, depois que começou a dobrar, tá decalcando ou tá quebrando a imagem, não tem o que fazer, vai ter que ser refeito. Aí é um prejuízo maior. Certo? Então, para e pensa nisso. Formato. Ederson, quais são os formatos? De forma muito rápida, eu vou mostrar para vocês aqui no sulfite. Um sulfite dobrado em 4 é o formato 10x15. Tá? Então esse é um formato padrão aí do mercado que você vai encontrar bastante. Aí quando eu só dobro o papel sulfite em 2, aí eu estou no formato 15x20. Ou 15x21 também tem essa formatação aí no mercado. Tá? E o formato do sulfite aberto, um sulfite todo completo, ele é o formato A4. Ele é 21x29,7. Ou também tem no mercado 21x30. Então, esses formatos, essas são as bases do formato. Então, você tem o A5, o A6 e o A4. Mas veja a gráfica com que você vai trabalhar, porque pode ser que dentro dessas variações que tem aqui, elas trabalhem ainda com um determinado tamanho. Por exemplo, as gráficas digitais, né, ou as gráficas lá que trabalham com o processo de grade, elas têm um formato um pouco melhor para ajustar um pouco melhor na sua grade, no seu formato de impressão, para eles ajustarem melhor ali. Vamos dar um apanhado geral, de novo, rapidinho, falando sobre todos esses materiais que a gente falou. Folheto, distribuição rápida de impacto. Pode ser qualquer papel? Não qualquer papel, mas você tem o direito de ter uma gama maior de tipo de papel. Tá? Flyer. Flyer, o que eu indico são papéis com cobertura. Papéis com cobertura, então seja ele o couché, ou tem aí outros papéis, tem papel cartão, art design, tem um monte de papéis que são muito legais, mas dependendo, planeje a gramatura para ficar de acordo com o que você tá.
Quer baratear? Quero. Qual que é a gramatura mínima que eu posso usar? Uns 90 gramas, 90, 115 gramas, papel legal para flyer. Folder. Folder você vai apresentar um produto, você vai apresentar uma coisa um pouco mais, né, direta. Então, aí utiliza o papel 150 ou quem gostar e preferir usar o 170, também fica um papel legal. Lembrando que dependendo do tipo de impressão, pode ter o vinco batendo onde tem a área de impressão e que isso cause um rompimento da impressão, ficando um processo feio. Então, faz um bonequinho e vai de acordo com a sua arte. Beleza? Acabamos de falar sobre flyer, folder e folheto. Aproveitando o gancho, nós vamos falar sobre a caderneta italiana, ou os famosos Moleskines. Quando eu estiver falando sobre o miolo dela, eu vou dar, em vez de ficar abrindo os Moleskines aqui para você, ou as cadernetas italianas, né? Que na verdade, Moleskine é uma marca. É uma marca que desenvolveu, foi uma das primeiras marcas que desenvolveu isso, e é patenteado como nome. É como se fosse o sabão em pó Omo, que Omo é uma marca, mas o pessoal fala da maisena, né? O amido de milho, que é a maisena, todo mundo chama de maisena qualquer amido de milho que tem no mercado. Então ficou mais ou menos assim definido com o Moleskine também, mas o nome genérico das gráficas também você vai encontrar como caderneta italiana, tá? O que é o Moleskine? O Moleskine, ele é uma espécie de uma agenda. Ele é uma espécie de uma agenda, só que ele tem o elástico para segurar, para não deixar ele abrir por qualquer motivo, e ele é lombada quadrada, tá? Ele tem a lombada quadrada e esses cantos arredondados. Ah, mas por que você disse que eles parecem uma agenda? Porque a agenda, ela necessariamente tem a pauta, tem os dias, tem as observações e tal. O Moleskine, ele é usado geralmente por uma coisa mais livre, para anotações, para desenho, para observação. Às vezes o cara que é um fotógrafo, ele quer marcar um ponto, ele vai lá e risca. Então ele te dá um pouco mais de liberdade no que eu vou colocar dentro do meu Moleskine, tá? Da minha caderneta italiana. Então, isso é um Moleskine. Eu vou abrir esse daqui rapidinho só para você entender, tá? Ele é como se fosse um livro, o miolo costurado, e é lombada quadrada com hot melt ou PUR, dependendo do que foi feito o Moleskine, conforme você pedir. Mas os dois são muito bons também. O PUR é o mais forte, mas não tem a necessidade de ser um PUR. Um Moleskine bem feito com o hot melt vai dar o mesmo resultado para você. E aí ele também tem os marcadores de página, quer ver? Que são o famoso fitilho em cetim. Que aí você põe na página que você está usando para você lembrar durante o seu uso. Então isso é um Moleskine. Ederson, como é que eu posso fazer a capa? A capa dos Moleskines, o pessoal que eu trabalho, que fornecem os Moleskines, eles trabalham com 3 tipos básicos de capa. Mas depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. O primeiro tipo de capa é o couché. É a impressão em couché que depois vai vir a laminação. Ou BOPP fosco ou BOPP brilho. Então essa capa aqui, por exemplo, de um outro modelinho, essa capa aqui foi impresso em preto, deixado vazado o branco do nome da empresa e com um pontinho vermelho. E aí se fez o elástico vermelho e o fitilho também em vermelho. Então eu posso fazer o meu Moleskine na impressão offset e fazer a laminação? Sim, eles vão fazer a laminação. Aí dentro tem uma coisa que a gente chama, na gráfica a gente chama de guarda, que é essa proteção da capa, que ela já emenda direto no miolo, tá? Ele é um papel um pouco mais encorpado, essa guarda. E aí depois vem o miolo. Então as capas podem ser no couché, como eu falei, laminado. Ela pode ser no Percalux. Para você entender um pouco melhor, o Percalux é aquele material que o pessoal costuma fazer os TCCs, tá? Então a capa, ela lembra como se fosse um laminado, né? E aí utiliza-se a gravação em hot stamping, que é o que eu vou pôr também aqui quando eu estiver falando com vocês. Vai aparecendo algumas coisas aqui para ilustrar um pouco melhor, para você ter um pouco mais de noção. Então nós já falamos no couché com a laminação, já falamos no Percalux e também tem aquela parte do emborrachado, que é como se fosse um corvinho, um couro sintético, mas também tem o emborrachado. O emborrachado ele aceita também alguns tipos de acabamento. O hot stamping eu não gosto muito de fazer no emborrachado,
tá? Eu prefiro fazer no Percalux ou até mesmo no processo do digital, só que aí a gente tem que ter uma preocupação com o tipo de impressão, a qualidade do hot stamping, porque ela está indo em cima de uma laminação. Então tudo isso você tem que conversar com a sua gráfica, mostrar o projeto, explicar o que você pretende, tá? E tentar mostrar alguma coisa. Procura na internet alguma imagem que ilustre mais ou menos o que você está querendo e mande para eles que eles vão saber fazer direitinho. Então aí a gente falou das capas. E aí o miolo? O miolo no Moleskine geralmente se utiliza o papel offset, o papel que você está acostumado a chamar de papel sulfite, e também tem o papel que é o pólen. O que é o papel pólen? O papel pólen é um papel um pouco mais amareladinho, é um papel próprio para a utilização do livro. Por quê? Porque eles falam que esse papel, por ele ser amareladinho e tudo, ele é um pouco melhor para a visão. Ele descansa um pouco melhor a vista quando você estiver vendo. Então, de repente, se o cara é um escritor, ou se você está fazendo um seminário de pessoas que vão anotar bastante coisas, depois vão ter que ficar lendo para fazer as anotações, aí seria legal você colocar no papel pólen. Mas eu gosto do papel branco, porque o nosso papel branco também ele não é tão branco assim, ele é um pouco mais azulado, né? Então a gente até brinca que é um papel azul, mas pode ser feito tanto no papel offset, que é o papel sulfite, quanto nesse papel pólen. Ederson, eu posso usar um papel reciclato? Lembrando que o reciclato não é o papel reciclado. O nome reciclato é porque na massa do papel ele usa um percentual do papel reciclado. Beleza? Ele é melhor para a natureza? Não. Lembrando que a gente tem um capítulo inteiro falando que papel não mata a árvore e não estraga a natureza, não prejudica a natureza em nada. Então, ele é bonito. É um papel reciclado, é um papel bem bonito. Eu particularmente gosto do papel reciclado. Também pode usar. Se você não conhece, é só procurar na internet ou procure a sua gráfica, peça um exemplo de papel, dos tipos de papel que você consegue fazer o miolo, e aí eles vão te garantir isso daí. Beleza? Ah, mas ninguém usa mais agenda, ninguém usa mais Moleskine. Não vai atrás disso. Não vai atrás disso. A nossa Bienal do Livro teve um público recorde, teve venda recorde. Nos Estados Unidos, diziam que os livros e as anotações iriam morrer. E até o ano passado, até o começo da pandemia, eles vinham batendo recordes atrás de recordes na produção, tanto de livros quanto de agendas e de tudo. É uma coisa mais fácil, você está dentro da sua bolsa, se é uma mulher, ela está dentro da bolsa, ela pegou, tem que anotar alguma coisa, é rapidinho, ela taca a mão. No telefone, é rápido também, tem pessoas que são bem rápidas com a digitação no telefone. Mas você tem que tirar, abrir, pôr a senha, fazer, e fora que você está exposto. A gente não pode falar que São Paulo é a cidade mais violenta do mundo, mas a gente também não vai falar para você que não é tão violenta assim não, que você pode tirar o seu iPhone e ficar digitando tranquilo na Avenida Paulista ou em qualquer outra avenida no centro da cidade, que não é assim que acontece. Um dia a gente vai chegar lá, mas não é assim que acontece, pelo menos agora não é. Beleza? Então, todo mundo está usando, tá sendo um sucesso para eventos médicos, eventos de engenheiros, evento de vendas, tá? Porque não é só simplesmente o Moleskine. O Moleskine eu vou te apresentar, é um caderninho, uma agendinha legal, tá bonitinho, mas ela pode ter o elastiquinho para você pôr a caneta, ela pode ter, nessa primeira página, ela pode ter um envelopinho que você mande uma mensagem, um cartãozinho de felicitação para a pessoa, ela também pode ter um envelope para você colocar folhas avulsas, de repente você recebe uma folha de alguém, um cartão de alguém e coloca nesse envelopinho. Então aqui você pode usar a criatividade que você quiser. Tá? Se você quiser deixar mais legal ainda, você tem a condição. Eu peguei um trabalho de um Moleskine, onde o cara vazou a capa, e aí o logo dele colorido ficava por dentro da capa, na guarda. Tá? É um trabalho maravilhoso, muito bonito. E aí a hora que eu fechava com o corte-vínculo vazado na capa, a hora que você fecha você vê o logo, e a hora que você abre a capa você vê o vazado, que é um trabalho legal, e ainda você vê o logo lá dentro. Então, usa a criatividade, tá? Dependendo do público que você quer. Ederson, é um processo mais caro? É um processo mais caro. Como é uma agenda, como é um caderno, quando você faz um caderno. Mas o que você tem que analisar e viabilizar é se o seu público está merecendo um brinde desse daqui.
Ele pode ser dado como brinde, uma coisa gratuita, mas pode ser dado como um presente. E isso é o legal dos materiais gráficos promocionais, né? Ele deixa de ser um brinde quando você mostra o seu capricho e mostra a atenção que você deu para o seu público. Tá? Você desempenhou uma coisa a mais para o seu público. Ele vai sentir isso. Poxa, veio com uma canetinha legal, veio com uma coisa... O cara, isso não é mais um brinde. O brinde é aquela coisa gratuita que eu posso usar ou posso não usar. O presente já é uma outra coisa. É um acabamento um pouco mais bem feito. Então, existem sim primeira e segunda qualidade. Não vão só atrás do preço. Vejam o acabamento. O miolo é costurado, o miolo não é costurado. O canteamento está bem feito, o canteamento não está bem feito. O debru está bem feito ou não. O que é o debru? É essa dobrinha aqui, que quando a gente vai cobrir a colagem da capa no papelão, tá? Essa parte aqui, geralmente, quando não é bem feito, logo de cara você consegue ver, isso daqui vai ficar alto e vai começar a descolar. Se você passar o dedo assim entre a guarda e a capa, ele vai começar a descolar. Você já pode ter certeza que isso sim é um brinde. Porque foi dado de presente, a pessoa gosta ou não, ela vai ficar. Agora, quando o negócio é muito bem feitinho, bem armado, a arte é muito bem elaborada, o sistema de acabamento é bem elaborado, você vai perceber que é um presente. E sendo um presente, a pessoa vai guardar e vai valorizar o seu presente. Tá? Quais são os tamanhos que eu posso ter? Eu posso ter o tamanho 9 por 14, que é esse, que é o geralmente que a gente chama de bolso ou de bolsa, tá? Aí eu tenho o 12 por 18, que é essa proporção, minha mão é um pouco maior, mas é essa proporção basicamente. E aí depois do 12 por 18 eu tenho o 14 por 21 e o 18 por 25, que é um pouquinho maior. Eu considero isso como se fosse um caderno, é um caderno mais bonitão, mais bem acabado, mas aí já começa a assumir um formato que ele não cabe em qualquer lugar. Tá? Então o que eu recomendo é o 9 por 14, que é o pequenininho de bolso, ou o 12 por 18, ou o 14 por 21. Esses são os tamanhos que fazem mais sucesso, sendo que o tamanho sucesso absoluto é esse 14 por 21, tá? Que dá um pouco menos do que um palmo aí de uma mão. Ele também cabe dentro da bolsa, cabe dentro da mochila, cabe dentro da bolsa da mulher. Então é um formato bem legal. Aí, o que a gente pode usar de acabamento para ficar um pouco melhor? Você tem aí as laminações. Converse com a sua gráfica, veja a possibilidade. Ele vai te explicar a possibilidade disso dar certo ou disso dar errado. Mas você tem a soft touch, tem a laminação com holografias, entendeu? Você tem o próprio hot stamping. Aí você tem o relevo seco, o relevo rebaixado. E aí você brinca conforme você quiser. Também dá para fazer. A maior dificuldade é na capa por causa do papelão, que é grosso. Então tem alguns acabamentos que dificultam um pouco mais. Mas no miolo, eu posso fazer ele personalizado. Geralmente, o Moleskine ele não tem pauta. Por ele ser um processo mais livre, geralmente não se coloca a pauta. Mas eu posso colocar pauta, eu posso colocar o meu logo em Bendê, né, que é aquela tonalidade bem mais clarinha, tá, que o pessoal chama de marca d'água. Então eu posso colocar meu logo de marca d'água, eu posso simular uma agenda perpétua, que é aquilo lá, você coloca os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, e deixa o espaço para a pessoa marcar a data dele. Posso colocar também? Pode. Quanto mais você deixar personalizado para o seu público, você tem que pensar qual é o público que eu vou atingir. Pensou nisso? Você pode fazer uma infinidade de coisas. Consulta a sua gráfica que você vai ver a possibilidade de você fazer isso, virar um brinde que a pessoa vai até te agradecer por você ter feito. Ah, e só lembrando, lembre-se que você tem seus clientes externos e você tem seu cliente interno. O seu cliente interno também gosta de ser agradado, ele gosta de se sentir valorizado. Então, quando você tiver uma reunião para premiar os melhores, que eu aconselho você fazer isso, premiar os melhores do acabamento, os melhores da pré-impressão, os melhores da impressão. Eu não sei quantos funcionários você tem, mas se você tiver poucos funcionários em cada setor, premie o empenho. Quem que foi o mais empenhado do mês? Ah, Edson, isso daí é uma coisa que o McDonald's e dá certo, as pessoas se sentem valorizadas. E nada mais legal do que você dar um presentinho que ele possa ver
Eu já presenciei uma empresa que deu um presente que era a fotografia da família do cara aqui com uma mensagem muito bonita de felicitação, né, dando os parabéns por ele, por ter sido o funcionário de destaque do mês. Então, quando o cara leva isso para casa, ele não leva só o destaque do mês, ele leva o orgulho de mostrar para a família dele que ele está se empenhando, não só por ele, pela família toda. Tá? Então, valorize o seu cliente externo, mas não esqueça o seu cliente interno. Beleza? Acho que a gente termina por aqui. Meu nome é Ederson Campo, do canal Papo de Gráfica. Um abraço para vocês.